Então, se você se questionar mais um pouquinho, por que, Senhor, tanta tentação, tanta aprovação, a palavra vai falar assim: seja feliz por isso. Fique alegre quando passares por várias tentações. Tiago capítulo 1, lê lá. Mas por quê? Porque a prova da vossa fé vai provocar em você perseverança. E a perseverança, ela vai te aperfeiçoar. E no aperfeiçoamento, você se torna completo, cheio de virtudes. Eu era assim, não sou mais. Eu era impaciente, agora tenho toda a paciência do mundo. Já estou treinado, já passei por muita coisa. Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor. Bom, para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, ministrando a palavra do Senhor aqui neste altar, eu sou sua irmã Stephanie em Cristo Jesus, esposa do pastor André, mãe do Estevão, futura mãe do Isaac, e estou aqui a seu dispor para servir você. Se você quiser conversar, me chamar para uma oração, a gente está aqui disponível, amém? Eu precisava fazer essa apresentação, porque algumas pessoas aqui eu acredito que é a primeira vez que está me vendo aqui. Amém? Bom, você que trouxe a sua Bíblia, abre no livro da sabedoria de Jó. Nós vamos estar lendo capítulo 1, verso 6 em diante. A palavra diz assim, ó: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tem abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Yahvé. Podemos encerrar por aí neste capítulo 1, os irmãos podem ficar à vontade de se assentar. Amados, eu sou muito grata a Deus, porque aqui nesta casa nós temos a liberdade da parte do Senhor de pregar certos temas e tratar com liberdade. Em algumas igrejas, se fala sobre batalha espiritual, se fala sobre o demônio, Satanás, ficam, incrédulos, não acreditam muito, são sensacionistas. E graças a Deus, aqui a visão do anjo dessa casa, nós somos pentecostais, nós acreditamos em batalhas espirituais, nós acreditamos na existência do nosso arqui-inimigo, e nós vamos tratar sobre esse assunto essa noite. Enquanto que a gente está aqui assentados nessa cadeira, neste ambiente, nessa esfera, olhando olho no olho, neste exato momento há uma batalha travada no céu, uma batalha espiritual entre anjos e demônios. Intercessão de Cristo, intercessão do Espírito sobre a igreja. Por mais que nós estejamos aqui tranquilos, conversando da palavra do Senhor, o céu está a todo vapor. O céu está neste exato momento em batalha espiritual. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui essa noite. Nós vamos descortinar algumas coisas
para que a gente venha crescer em graça e sabedoria, em táticas espirituais e estarmos munidos contra as hostes espirituais da maldade, principados e potestades. A palavra, amados, vai nos dizer que o adversário da nossa alma, ele só tem um objetivo. Você se pergunta, por que há batalha no céu? Por que existe batalha espiritual? Simplesmente porque o nosso arqui-inimigo, ele batalha dia e noite para derrotar a igreja do Senhor. Mas já está decretada também a derrota dele. Só que nesse meio tempo, nesse caminho até a vinda do Senhor, nós temos que nos munir, nós temos que nos capacitar, nós temos que entender com quem a gente está lidando, porque o nosso arqui-inimigo, por mais que ele esteja ao nosso derredor, bramando como um leão, para que possa nos tragar, se nós, cristãos, debaixo de promessas da guarnição do Senhor, nós dermos alguma brecha, se a gente não se munir do conhecimento da palavra do Senhor, pode acontecer do inimigo nos dar uma rasteira. Então nós vamos tratar este assunto aqui esta noite de batalha espiritual. E para confirmar a mensagem desta noite, durante a semana a gente ficou sabendo que alguns irmãos passaram por batalhas espirituais que se manifestaram até no físico, tiveram um livramento de morte. E o nosso irmão Marcos, nossa irmã Alessandra, passou por essa experiência na quarta-feira. O irmão Marcos quase perdeu o braço, a irmã foi prensada no carro, né, irmã? E ali ela começou a orar e clamar aos anjos do Senhor, foi onde eles conseguiram escapar. Então a gente vê que a guerra espiritual é algo evidente. Irmã Neves, hoje na escola dominical, contou a experiência que ela teve na quinta-feira também com o mundo espiritual. Então a gente vê que o inferno está furioso contra aqueles que ainda estão de pé, guardados e santificando. Mas nesta noite nós vamos tratar isso com muita seriedade, com muito temor, e vamos lançar alguns fundamentos para você sair aqui com mais sabedoria, para você sair daqui com mais fé, fortalecido e ir contra o inferno que não pode prevalecer contra a tua vida. Amém? Então eu queria lançar alguns fundamentos aqui com você essa noite, antes da gente avançar na revelação que o Espírito Santo tem para conosco. Primeira coisa, se a gente ler em Efésios capítulo 6, verso 11 e 12, nós vamos ver o quê? Que o cristão, desde o dia que ele é chamado como crente, chamado e vocacionado por Deus, ele não é chamado e vocacionado para ficar inerte, para viver uma vida mais ou menos, para viver uma vida relaxada, descansada. Não, o cristão, ele é chamado para poder lutar, ele é chamado para uma guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas de quem? Podemos avançar. Porquanto nossa luta, então tem uma luta. Não tem uma luta? Ela existe. Há uma guerra. Mas ela não é contra seres humanos. Ela não é contra pessoas. E sim contra principados e potestades. Contra dominadores deste sistema mundial em trevas. Contra as forças espirituais do mal. Aonde? Na terra. A nossa batalha está no céu, nas regiões celestiais. É lá nas regiões celestiais que nosso arqui-inimigo projeta e arquiteta planos contra a igreja, manipulando o governo, manipulando pessoas para poder unicamente derrubar a igreja. Em 2000 anos ele tenta, mas não teve vitória. Mas nós precisamos entender que nós estamos guerra. Podemos dormir, babar na nossa cama, debaixo da coberta, mas enquanto tu está dormindo, tem uma guerra acontecendo. E alguns, o Senhor vai despertar lá pelas 3 horas da madrugada, vai incomodar, não vai deixar dormir, vai tirar do sono, e você agitado, tentando dormir, não vai conseguir, porque o Espírito Santo,
Ele vai te despertar para você entrar nas regiões celestiais e clamar pela igreja do Senhor, clamar pela sua casa, guarnecer a tua vida e os seus através da intercessão. Glória a Deus! Enquanto a gente intercede nas regiões celestiais, nós buscamos na palavra, nós jejuamos e guerreamos espiritualmente. Nós sabemos que há um exército contra nós, mas nós sabemos que enquanto estamos em oração, um outro exército se levanta, que é o exército dos anjos que estão aí para servir a igreja do Senhor. Ah, Senhor, obrigado. Mas aí você pode se perguntar, se toda a obra da cruz foi consumada, se o nosso acusador, ele caiu do pedestal de acusador, não pode mais contra os santos, porque os santos o vencem pelo sangue do Senhor, pelo testemunho da palavra. Por que nós ainda temos batalha espiritual? Por que nós ainda temos que guerrear? Por que ainda o nosso arqui-inimigo, que tinha um escrito de dívida contra nós, e foi cravada lá na cruz, ele foi exposto à vergonha e ignomínia, o escrito de dívida que era meu e seu, contra mim e você, que Jesus pagou ao Pai naquela cruz. Se toda essa obra, ela foi consumada na cruz, por que é então que a gente tem que guerrear? Deixa eu te falar uma coisa, você ainda está numa matéria corruptível. Nós ainda estamos na terra. O reino não está manifestado com aparência exterior. Ele ainda está dentro de nós, mas o reino há de vir se manifestar. Deus descerá e habitará para sempre com os homens na nova Jerusalém, na nova terra. E até a vinda do Senhor Jesus enfrentaremos batalha. Temos conquistas na cruz, a autoridade contra o inimigo. Estamos assentados acima das regiões celestes, no trono da graça, juntamente com Cristo, à direita de Deus Pai. Mas até Cristo voltar, nós enfrentaremos batalha espiritual. O mundo jaz no maligno, o sistema é do maligno. Amém? Amém. O Deus deste século, ele ainda batalha contra a igreja do Senhor, ele ainda cega o entendimento dos incrédulos, só para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então, até Cristo voltar, a nossa batalha está de pé, o Evangelho ainda deve ser anunciado e você deve se posicionar. Amém? Amém? Glória ao nosso Senhor Jesus. Então temos muitas vitórias e conquista na cruz, mas se manifestarão plenamente na vida do Senhor. E até a vida do Senhor, temos que ser fiéis até o fim. E que nós sejamos achados dele na sua vinda, que nós não sejamos confundidos. Quando Cristo voltar, achará fé na tua vida. Quando Cristo voltar, ele verá a diferença entre o santo e o profano, entre o ímpio e o justo. Amém? Então a gente tem que se destacar e exceder nas obras de justiça e ser, amados, como é que fala? Elevados, ter uma formação até mesmo de doutorado nas batalhas espirituais. Glória a Deus. Deus não quer que ninguém saia daqui essa noite sem a consciência do que é a batalha espiritual e como que a gente pode vencê-las. E a gente leu aqui o livro de Jó, e no livro de Jó, Satanás, ele se apresenta diante de Deus, e diante de Deus ali há um diálogo entre Satanás e Deus, e o Senhor pergunta, Yahvé pergunta a Satanás, de onde você vem? Ele fala de passear e rodear a terra. Então a conversa não estava na esfera da terra, a conversa estava na esfera das regiões celestes, nas tribunas celestes. E ali, Yahvé e o diabo, Satanás, o acusador, conversando, o diabo é bem enfático e fala:
O Senhor fala assim para o diabo: você tem visto meu servo Jó, que é temente, reto, se desvia do mal, que é justo? E Satanás desafia a Deus e fala: ele só é fiel no Senhor, porque o Senhor cercou ele de bem, cercou ele de uma boa família. Toca nos bens dele, duvido que ele vai te glorificar. E aí, no único dia, com a autorização de Deus, Satanás vem e toca em tudo que Jó possuía. Jó perdeu, amado, 10 filhos no único dia. Veio a notícia. Veio logo em seguida outra notícia: ele perdeu todos os seus bens, seus empregados, seus animais. Ele perdeu tudo num único dia. E a reação de Jó é a coisa mais linda. Deus sabia que ia ganhar aquela aposta. E a reação de Jó foi: olha, Deus me deu, Deus tomou. De novo o inimigo tenta contra a vida de Jó, intenta contra a vida de Jó. E aí ele toca na pele de Jó, e Jó, diante daquela situação, o que ele mais temia tinha acontecido com ele. Chagas pelo seu corpo. E o que ele mais temia aconteceu com ele. E Jó, diante de sua mulher, fala: ah, Jó, quer saber? Amaldiçoa Deus de uma vez, morre. E Jó falou assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. A gente pode receber os bens de Deus com prazer, mas também não pode aceitar o mal de Deus. E aí a gente vê que em tudo Jó foi tentado em todas as áreas da sua vida, e ele não blasfemou contra o Senhor. Só que eu quero trazer a história de Jó aqui, porque você pode se questionar e se perguntar: Senhor, por que tanta prova? Senhor, por que tanta batalha espiritual? E parece que nesses últimos dias, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, essa batalha está se intensificando. E nós temos visto as pessoas cada vez mais envolvidas com a sua rotina, com a sua vida, depressão, ansiedade, suicídio crescendo, status social mais importante que status pessoal. E nós vemos que o mundo, ele jaz no maligno, e a gente se pergunta: Senhor, por que tanta batalha espiritual? E crente, você vai entender através da história de Jó por que tanta batalha espiritual na vida do crente. Quando, a partir do capítulo 3 de Jó, o que começa a acontecer? Jó começa não a blasfemar contra Deus, mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó começa a questionar o Senhor. Jó fez 330 perguntas questionando a Deus. Ainda vem os seus amigos, ele já estava lá coçando as feridas com as telhas, vem os seus amigos que começam a acusar mais ainda e dizendo: ah, Jó, você pecou, por isso você está passando por isso, sendo que o próprio Deus deu testemunho dele. E Deus ficou bravo com os amigos de Jó, falaram coisas que não eram de mim e queria funilar eles. Mas Jó intercedeu pela vida dos seus amigos. Então nós vemos que Jó, em meio às suas batalhas, no meio da sua provação, ele questiona o Senhor. 330 questionamentos a Deus. Hein? E aí o que aconteceu? Um belo dia, a partir do capítulo 38, nós vemos que o próprio Yahvé vem ao encontro de Jó num redemoinho, em algumas traduções, numa tempestade. Imagina, numa tempestade Deus se manifesta a Jó, e Yahvé faz 70 perguntas a Jó. Só que nenhuma dessas perguntas era respondendo os questionamentos de Jó. Todas essas perguntas era Deus revelando a sua grandeza. Jó, aonde que você estava quando eu fundei a terra? Aonde que você estava quando eu fiz essa estrela? Jó, por acaso você pode dar ordem para o relâmpago? Por acaso você conhece os mistérios das ordenanças do céu? E aí, quando Jó começou a ouvir as grandezas de Deus sendo reveladas pelas 70 perguntas, que muitas das coisas, amados, você vai sanar até mesmo no livro da sabedoria de Jó, nas 70 perguntas. Muitas
coisas você vai conhecer do Senhor lendo essas 70 perguntas. Quando Jó ouviu o que o Senhor falou, Jó imediatamente, ele pôs as mãos na boca e fala assim: não falo mais nada. Diante da majestade, diante de toda aquela provação que ele estava fazendo, os questionamentos, o Senhor veio e se revelou ele na prova, mostrando ali a majestade, o poder, quem era o Senhor. E ele disse: eu não falo mais nada. E logo em seguida, ele começa dizendo assim: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E ali ele vai e fala: eu me abomino e me arrependo no pó. Eu achava, Senhor, que eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. A aprovação na vida do crente é para você conhecer o Deus da Bíblia, é para manifestar Ele, te inspirar na tua fé, é para você enxergá-lo como Ele é realmente poderoso, majestoso. Viver uma vida rotineira, parada, sem agitação, nós nunca vamos saber o que é o socorro de Deus, o que é o consolo de Deus, o que é o Senhor pelejando na nossa causa. Então a batalha espiritual, ela é necessária para aumentar a tua fé e te fazer conhecer o Senhor, e te dar certeza de que você está do lado certo, de que te dá certeza que você está debaixo do braço forte do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, se você se questionar mais um pouquinho, por que, Senhor, tanta tentação, tanta aprovação, a palavra vai falar assim: seja feliz por isso. Fique alegre quando passares por várias tentações. Tiago capítulo 1, lê lá. Mas por quê? Porque a prova da vossa fé vai provocar em você perseverança. E a perseverança, ela vai te aperfeiçoar. E no aperfeiçoamento, você se torna completo, cheio de virtudes. Eu era assim, não sou mais. Eu era impaciente, agora tenho toda a paciência do mundo. Já estou treinado, já passei por muita coisa. Já fui sendo aperfeiçoado. A aprovação, amado, é para extrair de você o melhor, te aperfeiçoar. Assim como o azeite, para ser o azeite, ele é prensado. Então Deus te prensando é para tirar o melhor, e ir embora tudo que não presta, e ficar as virtudes que Ele quer formar em nós. Glória a Deus. Aqui tem crente sendo provado e aprovado. Aqui tem crente que está crescendo na fé, na graça, no conhecimento. Amado, creia no Senhor. A vitória é certa. Você está debaixo de uma palavra. É a palavra de Deus que te garante a vitória. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês sobre outro tipo de batalha espiritual. O inimigo, nesses últimos dias, ele tem conseguido com sucesso, nesses últimos dias, enganar muitas pessoas. O espírito do engano sendo enviado na casa de Deus. Eu queria falar com vocês sobre uma outra tribuna celeste que aconteceu, está no livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Olha o que aconteceu lá no céu. O rei Acabe, todo mundo sabe que o rei Acabe, ele ali tramou algo que ele queria a vinha de Nabote, e ali ele fez uma maldade, esse homem morreu, foi assassinado, e aquilo não agradou o Senhor, fora que ele deu ouvido à sua mulher Jezabel, o rei Acabe de Israel, e ali o Senhor já estava por aqui com o rei Acabe, e acontecer algo lá no céu. 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Olha o que aconteceu lá no céu. Batalha espiritual, regiões celestes. E Micaías acrescentou, falando com Acabe:
ouve a palavra de Yahvé. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então estava tendo uma tribuna celeste, estava Yahvé, estavam os anjos. Pode avançar. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriram ideias diferentes. Os anjos, conselheiros de Deus lá no céu, até que finalmente um espírito, e esse espírito é o espírito maligno, colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: de que modos pretende realizar isso? Olha, veja, como? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Então veja, a tática do inimigo nas batalhas celestiais, ela não mudou. Ele pode hoje não ter mais acesso à sala do trono para te acusar, porque o sangue de Jesus fechou esse acesso para ele. Porque a justificação, o sangue de Jesus que te justificou, é algo que não pode ser mudado, é para toda a eternidade. Mas a tática do inimigo ainda é a mesma. Ele ainda trabalha com o espírito do engano, fazendo você escutar pessoas que não devem escutar, fazendo você dar ouvido a profecias que não veio do Senhor, fazendo você seguir ideias erradas e achar que está tudo certo. E quando você acha que está indo para a direção da vida, na verdade está indo para a direção da morte. Nas batalhas espirituais, nós temos o espírito do engano trabalhando dentro das igrejas. E o que acontece? Mas, irmã Stephanie, como que eu venço então? Eu já sei que a batalha espiritual é para despertar em mim maiores virtudes, é para que eu venha me tornar um guerreiro forte, alguém preparado. Então como que eu faço, irmã Stephanie? Quando há um espírito do engano, como eu sei que ele está me dando falsos conselhos, usando pessoas com ideias erradas? Como eu sei que o que eu estou escutando é ou não é da palavra do Senhor? Simplesmente, crente, você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo e pedir para Ele discernimento do Espírito. Nós precisamos desse dom mais do que nunca nesses últimos dias. Por quê? Porque nos últimos dias o Espírito do erro seria enviado. O Espírito da mentira. Lá em Tessalonicenses, o Senhor fala que os dois sinais da vinda dele seria a apostasia e a manifestação do filho do diabo, o anticristo. E nós temos visto as pessoas apostatadas. A palavra de Deus, ela fala bem claramente em 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o espírito do engano está aí, atuando para te dar uma rasteira. Você acha que está salvo andando com Jesus, na verdade está debaixo de rebelião, desobediência, debaixo de maldição e não sabe, porque te falta o discernimento, te faltou provar os espíritos. Isso é batalha espiritual. Na batalha espiritual você precisa de discernimento, de comunhão com o Espírito Santo. Uma tática ele vai dar você, outra tática ele vai dar fulano, ciclano. Para cada um Deus vai trabalhar diferente. Olha, hoje você vai jejuar a tal hora, a tal hora. Hoje você vai orar a tal hora, de tal hora. Hoje você vai estudar isso na minha palavra, que ali tem uma ferramenta, ali tem algo profundo que eu quero te revelar, que vai fazer toda a diferença no seu dia, porque o Senhor sabe dos ardis, das ciladas do inimigo que ele já armou para aquele dia para você. Mas você, como bom soldado, você tem comunhão com o Espírito Santo, não amanhece sem falar com ele e sem pegar as suas armaduras espirituais e ir à luta.
estatura e sabedoria em graça. Oh, aleluia, Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, crente, e aqui eu vou contar algumas experiências. Alguns recursos, o Senhor, Ele tem... A gente fala muito desses recursos aqui no altar. Falamos muito de jejum, de palavra, de oração, de revestimento do Espírito Santo. Mas eu vejo algo muito profundo, revelador, meio que passa batido quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, que é que quando Jesus na noite em que foi traído, pouco antes dele ir para a morte na cruz, os soldados vieram para prender Jesus. Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, e aí Jesus interrompe Pedro com algo revelador que você vai trazer para as suas batalhas de oração. O Senhor falou assim: Pedro, você pensa que se eu não pedisse o meu Pai, Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para descer aqui e batalhar essa batalha? 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Um anjo no Antigo Testamento matou o exército da Síria de 185 mil pessoas. Imagina 72 mil anjos a seu favor. E aqui Jesus está ensinando o quê? Se você orar nas batalhas espirituais, pedindo ao Senhor para que anjos guardiões, guerreiros e anjos de fogo venham ao seu favor, eles virão. Aleluia! Aleluia. Hebreus 1,14, para a gente ter base do que está falando aqui. Além desse exemplo aqui, dessa ferramenta poderosa, e eu já vou contar algo para vocês. Hebreus capítulo 1, verso 14. Pega isso como verdade. Verdade no teu espírito. A palavra diz assim: não são porventura, não são todos os anjos, todas as hierarquias, espíritos ministradores, enviados para servirem benefícios do que herdarão a salvação? Por que nessa batalha, nessa guerra, nas suas orações, você não tem pedido ao Senhor para enviar anjos guerreiros nessas batalhas celestes? Olha o que você tem ao seu dispor, igreja. Olha o que você tem ao seu dispor. Amados, eu queria contar uma experiência para vocês sobre essa questão da gente orar para que o Senhor envie anjos nas batalhas. E eu estava conversando com a minha mãe e falei assim: mãe, quando você passar a orar, porque isso abriu no meu espírito, ore por anjos de fogo. Quem são os anjos de fogo? São os serafins, que no hebraico é serafes, seres de fogo. Mas a teologia ensina que se um serafim pisar na terra, a terra se extingue. Mas a minha Bíblia me ensina em Isaías capítulo 6, que quando ele viu o céu aberto, o Senhor no seu trono, os serafins voando ao redor do Senhor, ele ali, olhando aquela cena, temido pela santidade, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, sou pecador, que sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? O serafim, com Atenaz, tirou uma brasa do altar, veio até Isaías. Aonde? Aonde que Isaías estava? Na terra. Na terra. Ele veio com a brasa de fogo e pôs na boca de Isaías. E serafim, anjos de fogo, que estão próximos da santidade do Senhor, o que o diabo odeia. Já reparou quando está expulsando demônio, você envia fogo, 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 fogo? Quando João falou assim: ele vos batidará com o Espírito Santo com fogo. Há quem diga que aquele fogo é de juízo, mas Deus só tem um fogo. Na vida do ímpio é condenação, mas na vida do crente é capacitação, é purificação, é poder.
errado, pode orar. Essas revelações só pentecostal, irmão. Só pentecostal acredita, isso é tudo esquizofrênico. Glória a Deus. E eu falei assim, mãe, ora. E ela começou a orar pelo meu irmão, que há 25 anos lida com... Ele é adicto, né? Ele lida com a situação de drogadição. 25 anos. E lá no estado de Santa Catarina, no mínimo, eu acho que ele já conheceu quase todas as clínicas. Em 4 meses ele muda de clínica. E minha mãe não aguentando isso, minha mãe começa a orar, a fazer a proposta de jejum de 40 dias pelo meu irmão e começa a orar. Envia teu anjo de fogo, envia teu anjo de fogo, envia teu anjo de fogo, envia teu anjo de fogo. De repente o meu irmão liga lá pelo 15º dia de jejum e fala assim, mãe, você está fazendo uma oração forte para mim? Está fazendo algo diferente para mim? Ela, por que, meu filho? Por que você está falando isso? Ele estava lá na clínica, deitado lá na cama dele, de repente ele estava na soneca dele, ele teve um sonho. E nesse sonho ele via o diabo tentando entrar na porta do quarto dele. Só que o diabo não conseguia nem aproximar perto da porta, porque tinha um ser todo de fogo na porta. Os anjos de fogo, chama eles para acabar na tua casa, na porta da tua casa, no seu serviço, aonde você for, porque você está em guerra, em batalha espiritual. Tudo que você puder usar ao seu favor, pela delegação da palavra, pela oração de fé, é possível. Amém? Glória a Deus. O meu fala assim, Senhor, a minha casa só pode fazer de Manaim. Manaim significa acampamento dos anjos. Eles podem vir guardar os escudos, as espadas, se reabastecer aqui, planejar planos contra o inferno. Minha casa está aberta. Mas é isso, é só para os loucos, aqueles que foram salvos pela loucura da pregação. É só para crente penteca. Glória a Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, eu passava em frente a uma igreja pentecostal. Eu era de uma outra igreja, nascida e criada. E não que não seja pentecostal, mas não tinha aquela expressividade que nós temos aqui. Eu passava em frente à igreja e falava assim, mãe, um dia você, que nem aquela igreja lá, tá batendo palma, glória a Deus alto, e o povo alegre, aquela expressividade. Eu falava, um dia você, mãe, você é como aquele povo ali. E hoje nós temos essa liberdade no Espírito de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, deixa eu te falar uma coisa. Além de você ter os santos anjos de Deus ordenados para trabalhar a seu favor, em benefício de você, você tem o general de guerra chamado Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, a interceder 24 horas por você. Entremos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia. Você tem Cristo guerreando por você, meu amado. Se não fosse Cristo nas regiões celestes intercedendo para a igreja, manifestando ali, mostrando ao Pai a sua cicatriz, o seu sangue derramado, justificando os seus, clamando pelos eleitos, ai de nós se não fosse Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Então é o seguinte, mas irmã Stephanie, você está me falando que uma batalha espiritual existe? Eu levantei a mão, sigo a Jesus Cristo, batizei nas águas, mas nesse meio tempo eu pequei, irmã Stephanie. E agora? Como é que vai fazer? Eu perdi para o inferno? Calma, nem tudo está perdido. Se você creu em Jesus Cristo, foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, o próximo passo é um passo profundo e eficaz, que é o arrependimento. Hoje, o mundo não nos ensina a ter um arrependimento profundo e eficaz. No outro dia, um pastor por aí, um jovem veio se confessar, pastor, eu e minha namorada caímos, nós tivemos relações e chorando, o pastor virou para ele assim, vai para o seu quarto, pede perdão, mas não precisa chorar não precisa chorar. Deixa eu te falar, sabe o que é arrependimento aos olhos da palavra do Senhor? O arrependimento profundo e eficaz, ele é regado de muitas lágrimas.
Abre comigo aí, Tiago, capítulo 4, verso 8. Olha o arrependimento que o Senhor espera de nós. Oh, aleluia. Tiago, capítulo 4, verso 8. Essa geração não sabe mais o que é arrependimento, são lágrimas de crocodilo. Peca hoje, amanhã está pecando de novo, e o pastor fala que está tudo bem. Os pastores, amém, amados? Os pastores por aí. Mas daqui não. Glória a Deus. Por isso você sente essa presença gloriosa aqui dentro. Porque a unção que flui do alto, ela flui pelo cabeça da igreja e se estende sobre toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Olha lá. O que é o arrependimento profundo e eficaz? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tem a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Continua. Entristecei-vos. O pecado deve provocar em nós tristeza. Por quê? A tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera a salvação. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Então essa geração não sabe mais o que é isso, chorar pelo pecado, se quebrantar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deixa eu te falar, se você se arrepender, você será reposicionado nas regiões celestes, será vitorioso, será capacitado contra todos os ardis e ciladas do inimigo e ficará mais esperto. Porque deixa eu te falar, passar por aquilo ali, aquele tipo de arrependimento profundo e eficaz, a gente não quer passar de novo pelo mesmo pecado. A gente fica envergonhado. Amém? Então você vai voltar mais vitorioso e reposicionado. E para a gente fechar aqui, igreja, eu disse que além dos anjos, nós temos Cristo do nosso lado. Lembra de Pedro? O Senhor falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai. Naquela noite, Pedro foi cirandado. Naquela noite, ele negou o Senhor 3 vezes. Mas naquela mesma noite, ao amanhecer, quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras do Senhor e se arrependeu amargamente. E não só isso. Neste mesmo cenário, quando Jesus está saindo e dá de cara com Pedro, Pedro olha no olho de Jesus. É ali que houve arrependimento. É isso que a igreja está precisando nos dias de hoje. Olhar mais para os olhos de Jesus, contemplar mais Jesus à luz da palavra e não na caricatura barata que o mundo vende de Cristo. Cristo não é o Jesus do The Chosen, sem crítico, não estou criticando, mas estou querendo dizer que a palavra de Deus nos revela que Cristo é muito mais que aquilo. Ele é um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que perdoa, mas Ele é também um Deus de ira. Amém? Então que os nossos olhos, orar que nem um avivalista, eu esqueci o nome desse avivalista, ele orou assim: Senhor, fixa a eternidade nos meus olhos. Ora assim: Senhor, fixa Jesus nos meus olhos. Por quê? Porque a glória do Evangelho, ela se revela na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Há uma glória na face do Senhor Jesus. Há uma glória, há uma beleza na face do Senhor Jesus. Que nós não venhamos perder a paixão pelo Senhor. Que nós não venhamos abaixar nossa retaguarda. Que nós venhamos estar cada vez mais espertos, atentos para as batalhas espirituais que nos rodeiam, amados. Vigia, crente. Vigia. Abre mão de certos confortos e prazeres. O anticristo, sabe o que ele vai usar contra o mundo, para enganar o mundo? O conforto, a facilidade. Hoje tudo é muito fácil, o acesso à informação, tudo muito fácil. É fácil pecar escondido pela tela do celular. Mas vigia, crente. Vamos parar de babar debaixo da coberta, acordar 3 horas da manhã e guerrear as batalhas celestiais e livrarmos as almas da boca do inferno. O Senhor, Ele está com
resgatar essas almas. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe com essa palavra. Que o Senhor Jesus, Pastor Geraldo, você está na frente de batalha de guerra, nas ruas. Que o Senhor Jesus te abençoe, te capacita como evangelista, te enche do Espírito da autoridade do Senhor contra o inferno, contra o inimigo. Que Deus te dê mais ideias criativas, ideias que venham resgatar essas pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E você, crente, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas Ele vai revelar a você. Amém? Vamos estar de pé neste momento. Vamos estar em comunhão e em oração. Eu quero orar pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz: revestir-vos de toda a armadura. Revestir, pois, de toda a armadura de Deus. Se fortaleça na força do poder do Senhor, para que a gente venha resistir ao dia. O dia mal vem para todo mundo. Será que a gente está preparado para esse dia? Meu Deus, se capacite, crente. Tem anjos aqui. Antes de eu vir para cá, nas regiões celestiais, eu já comprei briga. Nas regiões, você ora antes de ir para a igreja? Senhor, nas regiões celestes, nós sabemos que já tem as aves de rapina rondando para tirar a semente, para não frutificar. Você já repreende ela nas regiões celestes, Senhor. Coloca no mínimo, Senhor, anjos nas quatro cantos da igreja, do lado de fora, em cima da igreja. Coloca, Senhor, na entrada da igreja uma coluna de fogo, para que quando os irmãos passar, toda impureza ser purificada, todo espírito imundo ficar lá fora. Você tem que saber batalhar nas orações. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, você é crente. Crente vive é com os dois pés no céu. Você está aqui no corpo, mas seu espírito, sua alma, todo o seu ser deseja Ele, as coisas do céu. É a sua marca, é as primícias do Espírito Santo em você. Glória a Deus. Juntamente com toda a criação nós gememos pela manifestação do Filho de Deus, que virá em glória e justiça sobre toda essa terra. A injustiça pode crescer, mas a justiça dos santos também floresce. Quem é sujo, que se suje mais, mas quem é limpo, que se limpe mais. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor. Te bendizemos, Espírito Santo, por essa revelação que o Senhor nos levou hoje. Senhor, que saia deste lugar quem entrou de cabeça baixa, que saia de cabeça erguida, sabendo que tem anjos, sabendo que tem Cristo a seu favor. Ah, Senhor, aquele que entrou aqui, Senhor, oh Pai, desanimado, descrente, que ele saia daqui sabendo que a luta ainda não acabou, que na verdade tem que se reerguer, levantar, se unir, se encher do Espírito e avançar para as lutas. Senhor, capacita cada um que está aqui com armaduras celestiais, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que não é nossa, é do Espírito. Ah, Senhor, couraça de justiça, o cinto da verdade, os sapatos, Senhor, os calçados do Evangelho da paz. Troca, Senhor, as armaduras que estão aqui gastas por armaduras novas. Ah, Senhor, que cada crente saia daqui esta noite com pelo menos 3 anjos de fogo, indo no lar deles, indo no trabalho, indo, Senhor, meu Pai, na causa deles. Ah, Senhor, se tem esse crédito no céu, oh Deus, eu sei que o Senhor responderá. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, ah, meu Deus, trabalhe no íntimo, no profundo do coração, nos ensina a orar, nos ajuda na nossa fraqueza. Ah, Espírito Santo, tu que testifica, glorifica Cristo, testifica da verdade, tu é quem nos dá, Espírito Santo, a certeza de quem somos, o que temos, para onde vamos. Ah, Espírito Santo, enche a tua igreja, Senhor, do conhecimento da glória de Deus, da glória de Cristo. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. É nisso que cremos, Senhor, que teu povo aprenda a olhar para Cristo, o Cristo, Senhor, das Escrituras, e não uma caricatura barata.
que venhamos te temer, ó Cristo, te amar pelo que tu és e não pelo que tu nos pode dar. Oh Senhor, fortaleça a tua igreja no poder, fortaleça a tua igreja na unção, porque a unção protege, a unção da autoridade. Libera sobre o teu povo a unção do céu, a unção do céu, a capacitação do céu, e nos dê, Senhor, vitória sobre as ciladas do inimigo. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém.